Eu vou começar esse vídeo aqui com uma pergunta para vocês. Essa mulher da foto aqui é a Maria de Lourdes. E ela amanhã vai receber a primeira dose da vacina para o coronavírus. E ela está super ansiosa porque mês passado o marido dela, o seu Agenor, ele faleceu de Covid. E agora entra a pergunta, né? Essa senhorinha do interior de Minas Gerais, prestes a receber a primeira dose da vacina que pode salvar a vida dela, você tem uma escolha. Você pode escolher que ela vá amanhã e seja vacinada, ou você pode optar para que ela não receba a vacina, mas 5 outras pessoas pelo Brasil sejam vacinadas. Eu quero que você pare esse vídeo agora e responda essa pergunta. Quem deve ser vacinado? A Dona Maria de Lourdes ou 5 outros brasileiros? Põe no comentário aqui embaixo. Eu não tenho a menor ideia daquilo que você respondeu. Não sei se você respondeu para vacinar apenas a Maria de Lourdes ou se você optou por mais pessoas. O fato é que a Maria de Lourdes não existe nessa foto que eu peguei na internet, mas eu uso esse caso aqui para a gente poder trabalhar sobre uma noção que muita gente tem me perguntado sobre isso, já mencionei em outro vídeo anteriormente, que tem a ver com essa dessensibilização dos brasileiros e das pessoas diante de tantas mortes por dia no Brasil. Ontem foram computadas quase 4.200 mortes em 24 horas. Ou seja, quase 4.200 brasileiros que perderam a vida em pouquíssimo tempo. Isso é um número equivalente a guerras, gente. Isso é um número, sabe, astronômico. É um número, por exemplo, se eu pensar em comparação aqui, quando teve os atentados das Torres Gêmeas, Nova York, né, os atentados de 11 de setembro, menos de 3.000 pessoas morreram naquele dia. E foi um evento, foi uma tragédia que parou o mundo e comoveu a população mundial e as pessoas ficaram chocadas. Hoje, no Brasil, só no Brasil, são 4.200 pessoas morrendo. E, aparentemente, a vida está... que segue, né? Fazer o quê? Então, esse dilema proposto aqui sobre a Maria de Lourdes, né, sobre esse cenário hipotético de optar entre uma pessoa com nome e com rosto, a Maria de Lourdes, essa figura fictícia que a gente cria para esse vídeo aqui, e 5 pessoas que a gente não conhece, eu não sei como disse a resposta que vocês deram, mas eu posso supor que uma grande parte de vocês, ou uma parte considerável pelo menos, em torno dos 30% pelo menos, devem ter optado pela Maria de Lourdes. E por que isso acontece? Por que a gente se comove com uma pessoa com rosto e nome? Por que a gente se comoveu em março do ano passado, né, quando havia pouquíssimas mortes no Brasil, havia na casa das dezenas ou mesmo das centenas de mortes por dia. As pessoas se comoviam muito, ficavam chocadas, ficavam indignadas, e hoje, com milhares de mortes diárias, o Brasil é o país que mais tem mortes no mundo hoje por coronavírus, e hoje simplesmente é mais uma estatística, é mais um número, né? Tem até a frase famosa atribuída a Stalin que uma morte é uma tragédia, 1 milhão de mortes é estatística. Então é isso. A gente está agora diante de um cenário com milhares de mortos. Esse mês de abril será uma tragédia no Brasil. A gente pode imaginar que só nesse mês de abril pode ter mais de 100 mil mortos no Brasil e o número está contando. Por quê? Porque as pessoas optam por alguém que tem rosto e nome e simplesmente se anestesiam diante de milhares de mortos. Por um lado, as pessoas podem atribuir isso, né, à brutalidade do cenário brasileiro. Né? Já tem milhares de mortos de violência urbana, já tem milhares de mortos por uma série de outras doenças, então agora mais milhares de mortos por coronavírus é só mais um na conta dessa tragédia que é o Brasil há muito tempo, né, não de hoje. Pode ser em parte isso, pode ser uma população que já está anestesiada durante anos de tragédias e de brutalidade. Pode ser, mas talvez seja o contrário também. Talvez esse anestesiamento tenha a ver justamente com esse princípio psicológico do ser humano de não conseguir assimilar números altos de mortes. Eu vou pôr para vocês aqui 2 artigos científicos sobre esse fenômeno, sobre esse efeito psicológico que se dá no ser humano de quando você tem muitas mortes. Quanto mais mortes ou mais vítimas de algum tipo de crime, algum tipo de acidente, quanto mais pessoas estão em perigo, menos nós nos sensibilizamos. Por que isso acontece? Inclusive esse exemplo da Maria de Lourdes aqui, eu me inspirei num desses estudos aqui que fizeram com uma criança. Então, o que acontece? Há 2 efeitos. Um efeito chamado de
efeito da singularidade, que é quando você tem um indivíduo, uma pessoa, a gente tende a ter mais empatia por esse indivíduo singular do que você ter um grupo, né, do que você ter muitas pessoas juntas. E, por outro lado, tem o segundo efeito, que é chamado de efeito, em português pelo menos, efeito da vítima identificável. Então, assim, se você tem um rosto, se você tem um nome, a gente tende a nos preocupar mais com essa pessoa, a gente tende a ter mais compaixão por ela do que se for uma massa amorfa, né, ou pessoas que a gente não sabe o nome, que a gente não consegue saber quem são. Então, a tendência é que você tenha mais empatia e mais compaixão e mais preocupação pela Maria de Lourdes com a foto dela aqui, e com o nome, e com a origem, e com a história dela, do que você teria por 5 pessoas anônimas que você não tem ideia de quem são. Então, quando a gente vê, por exemplo, os jornais, né, os telejornais, mostrando histórias de pessoas que morreram na pandemia, certamente tem como meta, né, tem como objetivo sensibilizar as pessoas, mostrar que esses 4.200 brasileiros que morreram em 24 horas, que essas 4.200 pessoas, elas têm nome, elas têm famílias, elas têm, sabe, uma história, elas têm uma biografia, elas passaram por uma trajetória e sofreram, que não são apenas estatísticas, não são apenas números, não são apenas, sabe, um número abstrato de pessoas que desapareceram do dia para a noite, são histórias, são seres humanos. É claro que, mesmo assim, é difícil fazer esse esforço. E aí que entra um segundo mecanismo psicológico, né? A gente tem um mecanismo quase instintivo, quase natural, de ter mais empatia pelo indivíduo, pela pessoa conhecida, mas, por outro lado, a gente pode fazer esse esforço consciente, intelectual, de pensar nos outros, de pensar nessa massa anônima, que a gente não sabe quem é, e se horrorizar diante disso. Então é um esforço consciente, racional, de compreender a dimensão da tragédia humanitária que se dá no Brasil hoje. Os números estão aumentando, os números estão subindo. E aqui entra também um velho debate, na verdade, né? Um velho debate da ética, ou seja, de um campo da filosofia, quando você tem, por um lado, a deontologia, que é uma posição ética, que é a ética do dever, e, em relação a isso, o consequencialismo, ou, na sua vertente mais conhecida, o utilitarismo. Na deontologia, você tem essa noção de que, por exemplo, toda a vida importa, de que seu comportamento deve ser ético independentemente de quem for a pessoa com a qual você está lidando, de que você tem a obrigação de agir eticamente. Então, nesse caso, na Maria de Lourdes, você vai permitir que ela receba a vacina porque ela já está esperando e você tem um compromisso ético com ela. Você não pode privar essa pessoa daquilo que ela merece, ou do respeito que ela merece, ou da dignidade que ela merece. Você não pode fazer isso. Você tem obrigação ética. E aqui você tem como expoente principal disso, né, o filósofo alemão, o Immanuel Kant, que nos cenários propostos por ele chega a ser ao absurdo até, né, de você, por exemplo, jamais mentir, que seria um princípio ético, de jamais mentir. Então, supondo que você tem um amigo seu que está fugindo de um assassino e ele vem, bate a sua porta, você esconde o seu amigo e o assassino vem, toca a sua campainha, você abre a porta e ele pergunta, o fulaninho está aí? Você tem a obrigação ética, deontológica, né, a ética do dever, de falar a verdade, e de falar, sim, ele está aqui, entregar seu amigo para a morte. Você faz um mal maior para você não violar um princípio ético. Chega também às raias do absurdo, esse tipo de princípio, né, embora seja, como eu já falei, inclusive nesses últimos vídeos, desses últimos dias aqui, sobre o cristianismo é uma proposta ética deontológica, ou seja, você tem que agir de maneira caridosa, de maneira desapegada, de maneira amorosa, mesmo com seus inimigos. É um princípio que exige um sacrifício que é sobre-humano em algumas circunstâncias. É de você se sacrificar, de entregar sua própria vida, às vezes, para salvar os demais. Então, é um princípio ético difícil de ser aplicado muitas vezes. Embora, em certas circunstâncias, em certas condições, a gente tende a aplicá-la de maneira quase instintiva, como é o caso da Maria de Lourdes. E, por outro lado, você tem a ética consequencialista, né, ou utilitarista, como eu falei na vertente mais conhecida, que visa maximizar a felicidade coletiva. Então, quanto mais pessoas se beneficiarem, melhor. Isso pode levar, às vezes, o sacrifício de alguns indivíduos, né, de uma minoria, para poder salvar a maioria. É como aquela lógica do Bolsonaro, né? A minoria se curva à maioria. Então, em algumas circunstâncias, essa ética também é aplicável, como é o caso de guerras, por exemplo, como é o caso de situações extremas. Na pandemia, por exemplo, essa ética é aplicada. Quando você tem lá os médicos escolhendo quem vai viver e quem vai morrer, a ética aplicada é a ética consequencialista. Então, esses dois princípios éticos, eles tendem a conviver, eles tendem
a ser aplicados em diferentes circunstâncias da nossa vida, né? A gente não é apenas deontologia, a gente não é apenas ética do dever, a gente não é apenas consequencialista. A gente tende a oscilar entre esses dois princípios éticos de acordo com as circunstâncias. Então, quando você tem, por exemplo, 4.200 pessoas morrendo por dia, há uma tendência instintiva de a gente pensar apenas em nós próprios e nos próximos nossos amigos e parentes, de preservar essas pessoas. Eu preciso que essas pessoas sobrevivam, ao mesmo tempo em que é preciso fazer um esforço consciente e racional de pensar na coletividade e como nossos comportamentos também impactam não apenas os nossos próximos, mas todas as pessoas naquela cidade ou naquele país que a gente vive. Então, o que há na minha interpretação do Brasil hoje é justamente a ruptura dessa noção que a gente precisa fazer sacrifícios individuais e tem a ver com limitar contato com as pessoas, de aplicar as normas sanitárias necessárias para evitar que as demais pessoas se contaminem, né? Para poder salvar o máximo de vidas possível. Então há um conflito ético também em sua essência, há um conflito, e isso, em grande parte, é instigado também pelo governo. E aqui a gente precisa entrar nesse ponto, né? Porque ontem, quando perguntado sobre as mortes, o Bolsonaro simplesmente disse que... ele falou as asneiras habituais dele, e no momento ele disse o seguinte, eu quero também falar um pouquinho sobre isso. Ouçam o que o Bolsonaro falou ontem, quando indagado sobre as milhares de mortes no Brasil. Agora é o quê? Mata muita gente. Genocida, agora você é genocida. A gente já abordou esse tema também anteriormente, né, sobre como o Bolsonaro e o governo federal têm responsabilidade na pandemia por essas mortes, porque é um governo negacionista e é um governo que ativamente foi sabotando medidas de combate ao coronavírus. Então, pode ser que no futuro o Bolsonaro seja condenado por crimes contra a humanidade por causa disso. Talvez não seja genocídio no sentido mais estrito do termo, né, no direito internacional, mas certamente o que ele está fazendo aqui é um crime contra a humanidade, e essas milhares de mortes diárias estão, em grande parte, na conta do Bolsonaro, que se recusou de implementar medidas de contenção contra o coronavírus, de comprar vacinas, atrasou a compra de vacinas, e agora o Brasil está super atrasado na vacinação. Basta pensar também em comparação Brasil-Estados Unidos. Estados Unidos agora está com uma queda vertiginosa de número de casos e mortes no país, porque estão vacinando, já vacinaram, se não me engano, mais de 100 milhões de pessoas na primeira dose, enquanto que o Brasil está bem atrasado na vacinação. Até agora no Brasil foram 22 milhões de doses, sendo que totalmente imunizados apenas 5 milhões, ou seja, está muito atrasado, e isso continuará tendo consequências durante os próximos meses, né? Esses números de mortos continuará se propagando, e além disso, ainda há chance de criação de novas variantes do coronavírus no Brasil, que podem vir a ser mais contagiosas ou mais letais, e às vezes até superar, né, até romper a barreira imunológica da vacinação. Então, você tem um governo que pode sim ser chamado de genocida no sentido mais genérico do termo, mas que sem dúvida nenhuma está cometendo crimes contra a humanidade, e a gente tem assistido isso, e ele está rindo. O babaca está lá rindo com milhares e milhares de mortes diárias de brasileiros. No fundo mesmo, gente, depois que passar essa pandemia, quando ela passar, eu não vou dizer se ela passar, porque ela vai passar um dia. Quando essa pandemia passar, o brasileiro vai ter muita coisa sobre a qual pensar depois. Vai ter muita coisa para pensar sobre os comportamentos durante a pandemia, sobre a administração do presidente durante a pandemia também. Vai ter muita coisa para refletir, porque os estragos serão profundos, as sequelas das pessoas que foram contagiadas serão profundas também. Talvez esteja naquele momento de uma revisão ética dos comportamentos das pessoas nesse tipo de circunstância, né? Talvez de ensinar a ética para as pessoas também. Eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado o link desses 2 artigos que eu mencionei aqui sobre esse nosso comportamento psicológico em situações que envolvem grandes números, né? Quando você tem um indivíduo identificável, quando você tem uma massa anônima, como é natural que a gente tenda a preferir o indivíduo em vez do coletivo nessas circunstâncias, e que certamente tem algum fator evolutivo nisso, né? Alguma coisa a ver com a nossa tribo, com a nossa, nossa origem grupal ali, nosso pequeno grupo de indivíduos, e milhares de anos assim, até um ponto que você passa a viver em grandes cidades com milhões de habitantes, e nosso cérebro simplesmente, nossa mente humana simplesmente não conseguiu se adaptar ainda a esse novo cenário de uma população gigantesca. Mas, por outro lado, isso não justifica que a gente não possa fazer esse esforço consciente, racional, de pensar na coletividade. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Primeiro sobre essa fala do Bolsonaro aqui, rindo do genocida, né? Rindo, o monstro rindo. O que você pensa sobre isso? E também
sobre qual foi sua escolha, se foi entre a Maria de Lourdes ou se foi sobre as outras 5 pessoas anônimas, e por que você escolheu uma coisa ou outra, né? Por que você tomou essa decisão? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Estamos com um curso lá de escrita e narrativas para quem deseja aprender a escrever melhor, se tornar um escritor, publicar um livro, e confira os meus livros também, tanto sobre o Bolsonaro quanto o do Jesus Histórico, o Rei de Judeus, e todos os meus livros lá na Cota Editorial, que é a editora que publica meus livros. Todos os livros estão essa semana agora com 50% de desconto por causa da feira da Unesp. Então vão lá e confiram metade do preço nos meus livros por lá. Um abração para vocês, se cuidem por aí, gente. E é isso. Tchau.